não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Foi o que eu ouvi hoje de uma pessoa. Muitas pessoas passando esses dias estão muito preocupadas com as circunstâncias que estão vivendo e parece que cada notícia que chega vai gerando mais preocupação, mais angústia, mais medo. Muitas pessoas ligam os noticiários e vêm falando tantas notícias ruins e vão preocupando. E sabe, parece que quando as coisas estão ruins, parece que vão piorando e muitos vão gerando nos seus corações o desespero, a preocupação. E eu quero hoje compartilhar com você um pouco da palavra de Deus sobre o que de fato nós devemos pensar. Onde de fato nós precisamos colocar os nossos olhos. Eu tenho dito sempre com aquelas pessoas que eu tenho a oportunidade de aconselhar, cuidado com o que você está se enchendo. Cuidado com aquilo que está enchendo a sua cabeça, a sua mente. Quantas pessoas estão tão cheios, tão envolvidos de noticiários, de informações de WhatsApp, de vizinho que fala uma coisa, alguém comenta outra, e a pessoa vai enchendo tanto, e as pessoas parecem que fazem questão de esperar a atualização no final do dia, para ver como estão as mortes na cidade, no estado, no país, no mundo, e preocupado com tanta coisa, e acreditando em tudo. Sabe, nós precisamos aprender a olhar aquilo que de fato nós precisamos olhar. Precisamos aprender a voltar os nossos olhos para o lugar certo. Às vezes nós estamos pensando que as coisas estão piorando, ficando pior, mas talvez o maior problema nosso seja naquilo que nós estamos focando, naquilo que nós estamos olhando. Paulo diz assim em Colossenses capítulo 3, versículo 1, a partir do 1 ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu estava pensando nesse versículo sobre o que nós estamos pensando, ou o que nós devemos pensar, o que nós devemos buscar. Pensai ou buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra. Talvez você esteja fazendo parte do grupo daqueles que acreditam que as coisas, quando estão ruins, podem piorar. Essa frase, ela é real. Eu ouvi essa frase. Mas sabe, parece que às vezes, quando as coisas estão ruins, as coisas já estão difíceis, como nós estamos vivendo, elas ainda podem se tornar mais difíceis. Nós estamos passando dias delicados. Nós estamos passando dias em que eu e você estamos enfrentando problemas, em que eu e você estamos passando por algumas circunstâncias que mudou a nossa rotina. São dias difíceis. Mas tem gente que está fazendo de tudo para que essa rotina, esse momento que já está ruim, fique pior. O meu objetivo aqui com essa reflexão é para que você não deixe que este momento que nós estamos passando se torne ainda mais difícil ou fique ainda pior. Parece que existem pessoas, e você há de convir comigo, que são especialistas em querer piorar aquilo que já está ruim. Parece que tem gente, eu não sei se você encontra pessoas assim, mas eu vejo muitas, parece que tem pessoas que são treinadas em dar um empurrãozinho naquele que já está caindo. Parece que tem gente que são especialistas em trazer uma palavra de desânimo para aquele que já está desanimado. Parece que tem alguém que quer ver a pessoa sofrendo. Tem gente que tem prazer em dar notícia ruim, resumindo o negócio, né? Tem gente que tem prazer em piorar as coisas. Parece que se o outro já está sentindo dor, já está preocupado, ainda tem aquele que chega e fala, vai ficar pior.
Olha, isso aí é só o começo. Não é? E olha, não tem nem expectativa de que vai melhorar. Quando você vê alguma coisa boa, a pessoa chega e joga aquele balde de água fria. Aqueles que parece que tem prazer em colocar o dedo na ferida até a ferida sangrar. E sabe, muitas pessoas precisam aprender a ter cuidado de quem está ouvindo. Cuidado com quem você está dando espaço para brincar. Tem muitas pessoas. E eu quero dizer para você, te convidar, não seja um desses especialistas em notícias ruins. Não seja um desses que tem prazer em desanimar o outro. Em fazer o outro ficar mais preocupado. Gente, tanta notícia ruim por aí, para que você vai espalhar alguma notícia ruim mais? Eu tenho colocado isso em mim desde o começo dessa pandemia. Eu não compartilho notícia ruim de nada sobre essa doença. Nada, chegou em mim, notícia boa. Se quer que faça uma corrente aí de coisa ruim, não manda pra cá não. Sabe por que já são tantas notícias ruins? Se eu não puder usar a minha boca para dar uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de conforto, eu prefiro não falar. Sabe, nós temos que usar isso, saber ser fonte de bênção, não de maldição. Mas tem gente que parece que é especialista em levar notícia ruim, em fazer com que o outro sofra mais, se preocupe mais. E eu quero dizer para você, no quadro nós estamos vivendo especialmente, nesses dias nós estamos passando por essa pandemia, nesses dias de quarentena, nesses dias em que nós já observamos as coisas ficando difíceis, sabe? O comércio já não está movimentando tanto, talvez você comece a ouvir falando, morreu tantos, as coisas vão chegando, esse vírus vão chegando nas nossas cidades e as coisas já estão tão difíceis. Olha, eu quero te dar um conselho, se proteja dessas pessoas. Nós temos que tomar algumas atitudes. Nós temos que aprender a nos proteger. Sabe, proteger não é só não sair na rua. Proteger não é só colocar a máscara. Proteger não é só usar álcool em gel. Deixa eu te dar uma dica de proteção muito importante também. Proteja-se dessas pessoas que só sabem passar notícia ruim. A situação já está difícil. A pessoa já está fragilizada por um problema. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos fazer a nossa quarentena de notícia ruim. Faça isso. Sabe, muitas pessoas que têm feito isso, têm propagado notícia ruim, se proteja dessas pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso. E o silêncio, às vezes, parar de ouvir essas coisas é uma proteção. Eu vou te dar uma dica. Tem hora que nós precisamos ser grosso. Tem hora que a gente precisa ser meio que mal educado com certas pessoas. Chega para a pessoa, quando a pessoa começar a te dar uma notícia dessa, pode chegar com todo amor e fala, não quero te ouvir. Oh, olha, se for para falar problema do coronavírus, nem fale comigo mais. Pode falar, se fazer bem para você. Se for para falar que está morrendo, que está ruim, que está, nem conta. Aprenda a bloquear certos contatos. Saia de alguns grupos, se for necessário. Não deixe que o que está ruim fique pior. Sabe? Pare de focar nisso. São decisões que nós temos que tomar. Nós não tomamos decisões de isolamento, de nos proteger do vírus. Então proteja alguma coisa que está ao seu alcance. Porque senão você vai ficar doente antes do vírus chegar até você. Sabe? Não vá nessa onda que o que está ruim vai ficar pior. Não, entrega isso. Nós vamos falar daqui a pouco a quem você deve entregar, a quem você deve olhar, mas evita. Sabe? Não faz mal. Estou falando isso aqui com muita seriedade. Não faz mal você parecer mal educado para certas pessoas num momento como esse. Porque a pessoa já está fragilizada. O nosso emocional já está abalado. Nós já estamos abalados com tantas circunstâncias. Então não pare para ouvir essas pessoas. Não pare para ouvir. Vá buscar aquilo que vai te dar ânimo. Vá buscar aquilo que te dá esperança. Faça como Jeremias está lá em Lamentações. Eu quero trazer a memória que pode me dar
esperança. Mas não vai entrando nessa onda de pessoas que só são negativas, que só pensam para o pior, só querem trazer esse tipo de notícia. E se fortaleça. Contra o coronavírus, uma saída é você aumentar a sua imunidade, não é? Dizem que a sua imunidade estando alta, dificilmente você vai ter algum problema com esse vírus. E para o seu emocional, aumenta a sua fortaleza, o seu fortalecimento espiritual, a sua força em Cristo. Aumenta a sua imunidade emocional. Aumente a sua imunidade espiritual. Como que você faz isso? Lendo bons livros, lendo a Bíblia, orando, louvando, conversas saudáveis, sabe? Não deixe que essas notícias, que esses pensamentos venham te moldar, venham fazer com que você sinta aquilo que está querendo colocar, esse terrorismo, esse pânico. Eu não estou aqui, me entenda por favor, eu não estou aqui dizendo que a situação não é grave, eu não estou aqui dizendo que o problema não é sério, não é isso, eu sei que é sério, eu sei que é grave, mas eu estou dizendo para você se proteger, sabe, dessas coisas que estão aí fora. Se proteger de tanta coisa que quer te fazer perder o ânimo, perder a coragem, perder a fé. E é sério isso. Esse irmão está falando aqui que é duro esse discurso, mas é necessário. Às vezes se fala tanta coisa ruim que se esquece até de Deus. Parece que acredita tanto em notícia ruim que a sua fé vai esmorecendo. Você vai perdendo o foco da sua vida. Paulo diz, pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto, não as daqui da terra. Se nós confiamos em Deus, se nós cremos em Deus, e eu pergunto para você, a sua vida está nas mãos de Deus? Você um dia já tomou uma decisão, recebendo Ele como seu Senhor, como seu Salvador? Um dia você já fez aquela oração em que você disse assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos? Você já orou assim? Se a sua resposta é que já, então você não precisa viver preocupado com essas notícias ruins. Você não precisa viver preocupado com isso. Pense nas coisas do alto. Sabe? Busca as coisas do alto. Aproveite esse tempo para buscar mais do Senhor. Lembre-se, os pensamentos de Deus, e aí eu estou lendo Isaías 55, versículos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Encha a sua mente, encha o seu coração daquilo que é do Senhor e deixa lá. Deixa os planos do Senhor se cumprirem, deixa os propósitos do Senhor se cumprirem e descanse. Não vá nessa onda de notícias ruins, não vá nessa onda de acreditar em tudo que você ouve, tudo que você vê. Eu volto a dizer algo que eu tenho dito todas as vezes que nós temos essa oportunidade. A gente tem uma facilidade de acreditar na mentira, não é? Nós temos uma facilidade de acreditar em notícia ruim. Você vê o noticiário, você abre um vídeo no WhatsApp, o seu vizinho te fala uma conversa, alguém fala outra, e você acredita naquilo. Você lê as promessas bíblicas, você olha a palavra de Deus, e parece que é difícil acreditar nisso. Ora, nós precisamos aprender a entender que os caminhos do Senhor são outros, os planos do Senhor são outros, mas são os melhores, são perfeitos. Eu tenho que deixar que a vontade do Senhor se cumpra. Eu tenho que permitir que os propósitos do Senhor se cumpram. Deus quer trabalhar, Deus quer moldar o nosso caráter, a nossa vida. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar. E através das circunstâncias, Ele vai moldando. É colocar-nos diante do Senhor. Saber que a vontade dEle é soberana. Estava lembrando esses dias da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou, quando Jesus ensinava. Está lá em Mateus, não é? Capítulo 6, Jesus ensina a orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, a oração modelo que o Senhor Jesus disse aqui, diz, faça-se a tua vontade.
aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Os planos de Deus, a vontade do Senhor, ela é soberana, ela vai se cumprir. Eu e você, nós precisamos nos adequar a ela e entender tudo que nós estamos vivendo aqui está dentro dos planos do Senhor. Os propósitos do Senhor se cumprem. E eu preciso deixar que o Senhor me molde em meio a todas essas circunstâncias. Não me desesperar pelas notícias ruins, não achar que está tudo ruim, vai ficar pior. Não, é entender. Será que eu estou no centro da vontade do Senhor? Será que eu estou entendendo o que o Senhor quer que eu faça? Como está a minha vida? Eu preciso entender que Deus está no controle de tudo e tudo está trabalhando, cooperando. Tudo está cooperando, Deus sabe. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um momento ruim? É. É um momento difícil? É. Mas lembre-se, vai cooperar para o meu bem, vai cooperar para o seu bem. Pensar na palavra de Deus, pensar nas coisas do alto. As coisas do alto são as coisas de Deus, e é isso que eu tenho que encher. É buscar a Deus, é meditar na palavra, é orar, é aproveitar esse tempo com coisa boa. Aproveitar esse tempo que você está tendo aí sobrando, talvez, com coisas boas, coisas positivas. Acalme o seu coração. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Sabe, nós não precisamos querer entender tudo. Nós precisamos entender que Ele está no controle. E eu preciso descansar no cuidado dEle. Deus é bom. Deus continua sendo bom. Deus está trabalhando para o nosso bem, para que o propósito dele possa se cumprir. Você consegue entender isso? Você consegue descansar nisso? É algo que nós precisamos aprender. Buscar o que é do alto. E não seguir esses especialistas em más notícias. Não seguir essas pessoas que têm prazer em dar más notícias, em ver eu e você desanimado. Pensa naquilo que é do alto. Saiba o que está enchendo os seus pensamentos. Desliga a televisão. Sabe? Você não tem necessidade de ver todos os noticiários, todas as notícias. Não. Você consegue passar sem isso. E quando as coisas estiverem difíceis, olhe para o alto. Olhe para Deus. Eu estava lembrando de um texto, e eu já vou caminhando para encerrar essa nossa reflexão. Mas eu estava lembrando de um texto da palavra de Deus, de alguém que estava passando um momento muito difícil. E ele fez algo que parecia impossível. Ele olhou para o alto. E esse homem é Estevão. Eu estava lembrando desse texto de Atos 7. Eu vou ler para você ouvir. Quando Estevão estava sendo morto. Olha só, Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e a glória de Deus, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esses pecados. Com estas palavras, adormeceu. Esse relato bíblico que eu li aqui, nós temos Estevão cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu. Estevão passando um momento tão delicado, mas a Bíblia nos diz que ele fitou os olhos no céu. Ou seja, ele estava para ser morto, apedrejado. Mas sabe, o Espírito Santo, nós lemos aqui Estevão olhando para o céu. Eu estava pensando como que alguém prestes a ser apedrejado consegue parar e erguer os olhos ao céu, e o povo mandando pedradas, não é? Sabe, é algo que o Espírito Santo vai operar em nós. À medida que nós nos rendemos a Ele, é tirar os olhos do chão e voltar para o céu. Entenda isso. É tirar os olhos da terra e olhar para o céu. A coisa está feia? Tá. É um momento delicado? É.
Pare de olhar para essa terra e volte para Deus. O Espírito Santo pode te ajudar. O Espírito Santo vai te direcionar, tirar os olhos do chão, olha para o céu, tira os olhos das coisas terrenas, olhe para as celestiais. Estevão, aqui, do texto que nós lemos, ele foi o primeiro mártir que nós temos o relato na palavra de Deus. Mas ele deixou um modelo perfeito para nós termos vitória sobre o inimigo, termos vitória sobre esses momentos difíceis que nós passamos. Os seus olhos estavam em Deus e não no que é terreno. Você só vai conseguir passar por esses momentos difíceis quando você parar de olhar para o terreno e olhar para os céus. Quando você parar de olhar para os problemas, quando você parar de olhar para o noticiário, parar de olhar para essas conversas que chegam de WhatsApp do vizinho, tira os olhos do que é terreno e olhe para os céus. Aí você vai conseguir vencer. Aí você vai conseguir passar. Quando Estevão faz isso, nós encontramos aqui nesse texto, nós temos algo muito importante, muito forte para nós. Quando os nossos olhos, entenda isso aqui, por favor, que eu vou falar. Quando os nossos olhos estão no Senhor, nós somos como que anestesiados para os ataques do inimigo em nossa vida. Eu vou repetir. Quando os nossos olhos estão no Senhor, nós somos como que anestesiados para os ataques do maligno contra a nossa vida. Você vai poder passar por esses dias difíceis em paz. Você vai poder passar por esses dias difíceis em tranquilidade, se os seus olhos estiverem no Senhor. Quando você está olhando para Deus, as notícias ruins, as pedradas, as circunstâncias, elas vão continuar aí. Mas nós não vamos sentir esta pressão. Nós não vamos sentir incomodados. Não, porque vamos estar com os nossos olhos naquele autor e consumador da nossa fé. Estevão foi milagrosa e sobrenaturalmente aqui, como que anestesiado por Deus contra essas pedradas que o mataram. O texto diz aqui, nós lemos que enquanto o apedrejavam, ele invocava ao Senhor e orava, e mais ainda, diz que ele colocou-se de joelhos e a semelhança de Cristo na cruz pediu para que o pecado dos seus assassinos fosse perdoado. Você consegue visualizar isso? Nós temos um instinto natural, que se alguém te joga algo, nosso instinto natural é nos proteger. Se alguém vai te jogar uma pedra, você vai se proteger. Estevão estava sendo apedrejado. O que ele faz? Ele cai de joelhos, pega os olhos aos céus e começa a clamar a Deus. Veja bem que reação. Quando nós aprendemos isso, nós não vamos ficar dando ouvidos a tantas notícias ruins. Nós não vamos ficar dando ouvidos a tantas coisas ao nosso redor. Você não precisa ficar retrucando, você não precisa ficar preocupado. Olhe para os céus. Você vai estar anestesiado por essas pedradas que vão tentar te atingir. E eu estou colocando nesse contexto aqui, da pandemia que nós estamos vivendo. Mas isso pode se aplicar em qualquer contexto das nossas vidas, das pedradas que nós recebemos, não é? Sabe, seria impossível, já vou caminhando para terminar, me aguenta mais uns minutinhos aqui. Seria impossível, em condições normais, alguém se ajoelhar e ficar olhando para o alto sem se defender. Mas isso aconteceu com ele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava dando a ele essa condição de se prostrar assim do Senhor. Meus queridos, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, independente da situação que nós estamos enfrentando, algo vai acontecer conosco. E essa é a mensagem desta noite. Não acredite que quando tudo está ruim pode ficar pior. Coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor, independente das circunstâncias. Quando nós fazemos isso, nós seremos confortados. E eu estou usando a expressão anestesiados sobre o ataque que nós recebemos. Quando nós fazemos isso, o Senhor nos protege, nos guarda em meio às circunstâncias. Sabe, Satanás não vai ser vitorioso. Não deixe que essas coisas venham dominar a sua vida, senão você vai perder a sua fé vai ser abalada.
Nós não podemos brincar com isso. O momento é sério, e é sério para espiritual, para a vida espiritual também. Porque se você se levar por esse caminho, a sua fé vai se abalar, você vai fraquejar. Coloque os seus olhos nos céus, coloque os seus olhos em Deus. Satanás não vai ter vitória, nós seremos vitoriosos se os meus olhos estiverem colocados no Senhor. O caso de Estevão aqui, ele, além da vitória, ele recebeu, né? Ele passou para a glória celestial. Além de vencedor, ainda recebe o galardão mais glorioso, não é? Que é aquele que acontece com os mártires. Hebreus 11:35 diz que alguns não aceitaram o livramento porque visaram algo maior, uma recompensa maior. Então eu termino falando para você, quando nós passarmos pelas provas, pelas tribulações, Deus não somente nos prepara a vitória que virá, porque nós cremos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mas Deus prepara um tempo, muitas vezes, para tratar a nossa alma, para nos moldar, que o Senhor possa nos ajudar a lidar com esses dias, a passar esses dias, porque eu creio que nós vamos vencer, eu creio que nós vamos ser mais que vencedores. Mas passar com os nossos olhos nas coisas que são do alto, passar com os nossos olhos no Senhor. E eu tenho plena certeza que nós vamos atravessar essa jornada com muito mais tranquilidade, porque todos nós estamos passando por essas circunstâncias. Todos nós estamos enfrentando dias difíceis. Todos nós estamos passando momentos delicados. Mas se você coloca os seus olhos no Senhor, pensa nas coisas do alto, você vai passar com muito mais calma, com muito mais tranquilidade e com muito mais paz no seu coração. Uma paz diferente da paz que esse mundo dá, que é a paz que vem do Senhor. Pensa nisso. Deus possa abençoar essa reflexão ao seu coração. Nós possamos manter os nossos olhos no alto, as coisas que são de cima, e não no vizinho que fala, não no que diz no WhatsApp, não no que diz o seu celular, mas aquilo que o Senhor diz, na paz que Ele derrama em nossos corações. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.